da terra o sustento das famílias que moram no campo. A chamada agricultura familiar é feita por pequenos e médios produtores. Segundo o IBGE, são 4,5 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil. A Unisol, Central de Cooperativas e Empreendimentos da Economia Solidária, acompanha 110 empreendimentos em todas as regiões do país. Um exemplo de cooperativismo que impressiona pela organização é a Copa Sub, em Vitória da Conquista, na Bahia. São mais de 2.000 agricultores de mandioca em 18 municípios. Desde que começou em 2005, a Copa Sub vem construindo e reformando casas de farinha em várias comunidades. Uma delas é administrada pela Associação Comunitária do Povoado de Periperi, em Belo Campo, a 80 quilômetros de Vitória da Conquista. Aqui os produtores agregaram valor à mandioca, beneficiando outros produtos como beiju e biscoito de polvilho. Eu espero que melhora mais ainda, né? Porque mesmo com essa venda, mas que a gente possa ter mais, que a produção da gente sai mais, que não fique só com essa venda da Conab, que a gente está fazendo hoje. Depois também com a fecularia, né? Tudo vai melhorar. A fecularia está quase pronta. Hoje, toda a fécula que vem para a Bahia é do Paraná, Mato Grosso e São Paulo. Com a fecularia, nós vamos poder agregar valor ao produto, né? As pessoas que vendiam antes a raiz in natura da mandioca por um preço baixo, vai poder produzir a fécula e vender com valor agregado. A gente acredita que nós teremos uma agregação de valor de mais de 70% no produto, fécula, né? Você vendendo fécula é muito melhor do que vender raiz de mandioca. A União dos Cooperados da Copa Sub é modelo de gestão dentro da economia solidária. De certa forma, a gente consegue chamar a atenção de outros produtores, de outras regiões. Muitas pessoas têm vindo aqui para ver a forma que nós estamos fazendo, o modelo que foi implantado. Acredito que pode servir também de, eu não digo modelo, mas de um direcionamento para que outras pessoas também comecem projetos nesse sentido. Exemplos como o de Vitória da Conquista devem ser compartilhados entre os produtores da agricultura familiar no Brasil. Por isso, a Unisol organiza encontros onde representantes de norte a sul do país discutem sobre este ramo de atividade. Aqui existe troca de experiências e conhecimento entre os agricultores. O Amazonas tudo tem dificuldade, né, para escoamento da produção. Horas é terrestre, horas tem por barco, né? E aí fica muito difícil, é muito distante, né, da capital, os interiores são muito distantes. E aí a gente tem toda essa dificuldade para fazer o escoamento da produção. Hoje, lá na nossa cooperativa, Copave, a maior dificuldade é o capital de giro, que a gente não está tendo esse capital de giro para comprar a produção direta do produtor. Olá, imagine um mundo sem ninguém produzindo alimentos. Assustador? Sem dúvida. E o pior é que não se trata de ficção científica. Em tempos de globalização, modernização digital e urbanização, viver no campo e do campo está cada vez mais difícil. Será que o nosso futuro será consumir transgênicos e agricultura química do agronegócio? A forma de evitar este pesadelo passa pelo pequeno agricultor, aquele que é capaz de produzir para o sustento da sua família e de pelo menos parte da sua comunidade. Multiplicados, eles conseguem alimentar o país. Boas condições de trabalho, saúde e educação garantem o futuro deles e também o nosso. A agricultura familiar é o tema de hoje do Memória e Contexto. Os nossos convidados são o Jorge Franklin do Carmo Figueiredo, coordenador do Programa de Aquisição de Alimentos da Prefeitura de Diadema, e a professora de Sociologia no curso de Agronomia da Faculdade Cantareira, Silvana Bragato. Na parte musical, Messias Brito no cavaquinho e Wesley Ferreira no violão. Chorinhos de primeira. Olá, prazer em recebê-los aqui. Jorge, começando por você, quando começou esse projeto da Prefeitura de Diadema? A Prefeitura de Diadema, ela iniciou com a execução do Programa de Aquisição de Alimentos através de um edital com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em 2004, logo depois da implantação do Fome Zero e do lançamento do PAA a nível nacional, que foi em 2003. O que é o PAA? O PAA é o Programa de Aquisição de Alimentos. Sim. É um programa que ele pretende, né? Aliás, ele vem fazendo isso, que é
privilegiar as aquisições públicas da agricultura familiar. E existem diversas modalidades, várias delas operacionalizadas aí pela Conab, e mais recentemente a alimentação escolar também, através do PENAI, e os municípios tiveram acesso a uma parte, né, a doação simultânea, operacionando também o PA junto com a Conab, ao mesmo recurso, fazendo propostas ao governo federal, apresentando a proposta. Quais foram os principais obstáculos que vocês tiveram que vencer para começar a atuar nesse sentido aí? Para fazer contato, vocês fizeram contatos com os primeiros agricultores? Como é que é? Havia resistência deles? Os principais obstáculos, primeiro, por ser um programa novo, ele precisa de muita modelação, digamos assim. Diadema é um município 100% urbano, não tem agricultor cadastrado no PRONAF. Então, esse também é um grande obstáculo. Nós precisávamos, né, e precisamos até hoje, de contatar esses agricultores no interior do estado de São Paulo. Já fomos até para fora do estado para fazer esse contato. E lá na outra ponta, o agricultor, principalmente no início, ele também não estava preparado para, de repente, passar a fornecer de uma forma organizada para o comprador público, digamos assim, né? Havia uma desconfiança, assim? Muito grande, muito grande. Porque eles também sofrem tanto que quando vem uma coisa assim, eles, a princípio já desconfiam, né? Quando a esmola é grande, o santo desconfia. Então, o agricultor, ele, de fato, ficou muito desconfiado no princípio, né, de que fosse dar certo. Né, de que, em quanto tempo começou a dar certo? Isso é um processo longo. Está dando até hoje? Não, assim, nos locais onde foi implementado, até deu continuidade. Mas, assim, a cada ano, outros municípios passam a executar o PA, e esses agricultores, digamos assim, que eles já se prepararam, que já se acomodaram, né, já começaram, eles passam a atender outros municípios, e nós temos que ir atrás de novos agricultores. Então, sempre tem alguém no começo, né? Sempre tem alguém começando. Então, esse é um desafio que tem que ser vencido o tempo todo, né? O tempo todo. Agora, Silvana, é correta essa informação de que 60% dos alimentos consumidos pelos brasileiros vêm da agricultura familiar? 70%. Mais do que Mais do que isso. Você imagina tudo que nós nos alimentamos, né? E aí, não pensando só em verduras e grãos, né? Mas, inclusive, a parte de suínos e frangos, 70% da nossa alimentação, né? O consumo interno no Brasil é da agricultura familiar. Agora, a gente dependendo tanto disso, você acha que esses agricultores dessa pequena agricultura familiar são bem tratados, digamos assim, pelo país? Pois é, eu acho que o governo, às vezes, ele se preocupa mais com a agricultura patronal, né, do que realmente com a agricultura familiar. E a importância dela não é só nessa parte de abastecimento interno, não. Você vê que 70% também, mais ou menos, né, da mão de obra rural, quem gera esse emprego é a agricultura familiar. Agora, então, você é professora de Sociologia numa faculdade de Agronomia, num curso de Agronomia, né? Na cidade de São Paulo. E como é que é a cabeça desse estudante? Como é que ele está sendo preparado? Ele está pensando em sair de lá, trabalhar no agronegócio? Ele está pensando de uma maneira mais humana a questão da alimentação? Como é que é esse estudante? O que vem, na mão de quem estaremos daqui para frente? Não dá para a gente generalizar, né? Lógico que você tem uma parte de estudantes que gostaria de trabalhar, vamos dizer assim, com a grande parte da agricultura, né? A grande área, que seria o agronegócio. Mas nós temos também a preocupação, por exemplo, de alunos que gostariam de trabalhar com agricultura familiar, com assentamentos rurais, né? Nós temos essa preocupação. E justamente na minha disciplina de Sociologia, tendo essa preocupação, eu faço muito eles pesquisarem as antigas civilizações. Então, por exemplo, você pega lá a civilização da Ilha de Páscoa. Ela acabou, né? Ela foi extinta por quê? Então, eles vão pesquisar essas civilizações, né? Foi por falta de alimento. Por falta de alimento. Por quê? Porque eles, para construir aquelas estátuas gigantes, né, que nós vemos, eles precisavam transportar
para transportar, então usava as árvores, né? Cortava as árvores para rolamento e tal. Então a preocupação era muito mais com estátuas do que com a preservação ambiental, do que com a agricultura. E o resultado foi o fim da civilização. Falta de alimentos, das pessoas comerem ratos e até comerem os próprios humanos, e assim a civilização acabou. Então eu gosto de fazer esse comparativo, né? Quer dizer, e a civilização atual? Nós temos a Ilha de Páscoa, que era pequena, mas nós temos um mundo hoje que é uma Ilha de Páscoa. Imenso. E a mesma preocupação, né? De preservação e falta de alimentos. Então, o que eu falei no começo não era assustador de verdade. Vamos colocar um pouquinho de música no nosso papo aqui. Tudo bem, Messias, Wesley? Tudo bem. Direto do sertão baiano para São Paulo, tocando chorinho. Que história bacana. Exatamente, é. Onde o choro chega, toca, e fui me tocar lá no sertão da Bahia, essa música maravilhosa do Brasil, e estamos aí até hoje aprendendo e você está há 2 anos em São Paulo? Isso, 2 anos, nesse frio de São Paulo. E você veio em busca de quê? Música. Música sempre me levou para... Primeiro que nasci e me criei no sertão da Bahia, até os 18 anos, depois fui para Salvador, embora, morei 4 anos lá, sempre a música me levando. E agora aqui em São Paulo, em busca de informação, de desenvolver essa música mesmo, né? Sim. E essa música vai resultar em CD? Pois é, a primeira etapa, exatamente, a primeira etapa a gente está gravando um disco agora, né? Que é meu disco solo, e a primeira etapa do disco tem sido apresentada pela internet também. Metade do trabalho é autoral, e essa parte eu estou fazendo em audiovisual e apresentando pela internet, está no YouTube, e tem tido uma repercussão muito boa dos internautas, então... Já é uma... É só procurar na internet que dá para ouvir vocês. Exatamente. Enquanto não procura, a gente ouve aqui, né? Pois é. O que vocês vão tocar para começar? Vou tocar uma da minha autoria, que a gente acabou de gravar agora, o Pingo no Ó. Vamos lá.
próximo vídeo a luta para que o agricultor possa permanecer no campo. As vantagens que o pequeno agricultor de Pilar do Sul teve através desse programa Compra Direta, ele paga o real. Se a abobrinha, que nós estamos vendo aqui, ela está R$1 o quilo lá no Ceasa, o pequeno agricultor vai receber R$1 o quilo da abobrinha. Alguns agricultores não acreditavam, né? Por quê? Eles não tinham conhecimento. A gente passou a mostrar para eles, né, através do trabalho que a gente vendeu para Diadema, está trabalhando com Santo André e com Guarulhos. Nós temos 62 agricultores cadastrados nas 3 prefeituras e só teve, né, benefício para eles. É isso que nós queremos, incentivar para que realmente o homem do campo permaneça no campo. É difícil isso, né, Jorge? Que o homem do campo permaneça no campo, mesmo com esses programas de aquisição de alimentos? É difícil, é bem difícil porque, até por uma cultura que nós temos, a agricultura é uma coisa vista até pelos jovens do meio rural como uma coisa atrasada. O desejo das pessoas é de abandonar a agricultura por uma forma de rendimento mais rentável. Então, o que é o moderno, né? É ir para a cidade, é abandonar a agricultura, abandonar o campo, né, por outra forma, ou até ceder as propriedades para o agronegócio, que, né, muitas vezes parece bem mais rentável, né? Ceder para plantios de soja, de cana, né, que é muito tentador. Né? E eu acho que assim, o trabalho no campo também é muito duro, né? Então a impressão que eu tenho é que o jovem deve achar assim, não, meu pai já sofreu tanto com isso, não quero isso para mim. Não tem um pouco isso? Tem também, mas aí vai na questão da rentabilidade. Será que vale a pena se esforçar tanto para produzir, para dar aquele padrão de vida para a família, para a sua família? Eu acho que vai muito disso. E a renda é menor, né? Você pegar a renda de um trabalhador rural e uma renda do trabalhador urbano, o rural é sempre menor. E daí você tem ainda os meios de comunicação, forçando o jovem a vir para o urbano, que vem novela. Mostrando uma vida que, aparentemente cheia de coisas boas, né? Você pega a novela, por exemplo, você vê quando mostra alguém que é do rural, é sempre o bobo que se veste de forma inadequada, não é? Caipira, né? Caipira. Nossa, isso mesmo. Nunca tinha pensado nisso. Tem todo sentido. Daí o que acontece? O jovem, ele mesmo se vê menosprezado, então ele não quer mais o rural, ele quer o urbano. Porque é como se ele estivesse perdendo tempo, né? Com não certeza. tem ninguém que diga que aquilo que ele está fazendo é super importante para a nossa sobrevivência, né? E aí que você vê a importância da agricultura familiar, porque a geração de emprego também está com a agricultura familiar. Sim. O patronal está muito já, vamos dizer assim, todo com máquinas, não é? Com tecnologias, então até a mão de obra é menor. Agora, Jorge, qual é a vantagem para a prefeitura dessa aquisição de alimentos do agricultor familiar? No caso da prefeitura de Diadema, foi criado todo um sistema de segurança alimentar. Tem um banco de alimentos, né? Então, adquirir diretamente do produtor para o banco para atendimento de demandas do banco de alimentos e das 2 unidades de restaurante popular que tem hoje, bem mais, bem casa melhor com a ideia de segurança alimentar. Você está incentivando a produção agrícola, da agricultura familiar, né, que obrigatoriamente esses alimentos vêm da agricultura familiar, com a demanda social, que é atender, né, a população que utiliza do restaurante popular e que utiliza também, né, as creches e tem uma qualidade entidades. Também, né, esse alimento. Também, uma vez que não tem atravessador, esse alimento passa menos tempo em operação de transporte, né, de estocagem, né, no Ceasa, por exemplo, né, deixa de perder aqueles dias. Então, a qualidade chega maior. E também a prefeitura passa a ter também uma certa interferência lá na produção, né? A prefeitura consegue dizer para o produtor exatamente o que precisa, né, o que ela pretende adquirir. Então, dá para trabalhar, inclusive, o incentivo à produção de alimentos com mais qualidade, né, de incentivar a produção de orgânicos, também é previsto no PAA, né, um incentivo até financeiro. O PAA paga 30% a mais
se for orgânico. Pelo alimento que for certificado como orgânico. Bacana. Vamos ver mais um vídeo. Com esse projeto de entrega direta, né, a gente não tem a porcentagem do comprador e também não tem o frete e acaba tendo um lucro de aproximadamente de 30% a mais no valor da produção. Mercadorias que a gente não produzia antes, a gente vê que a aceitação das prefeituras, o que eles precisam para estar colocando nas merendas e na distribuição, a gente procura estar produzindo também na nossa propriedade. E é um incentivo, a gente sente que trabalha na roça, que a gente está no meio, convivendo com eles, a gente vê a necessidade que tem de programa de apoio à agricultura familiar hoje. Você evita de estar mandando mercadoria para o Ceasa, que tem um desconto muito grande, e vende com o preço da tabela do Ceasa. Isso é um benefício muito grande para o produtor, que muitos acabaram sendo salvos, né, por causa do programa que a gente está fundando a cooperativa, para que no futuro a gente possa estar vendendo, né, mais produto para eles, eles compram mais barato, né, e nós conseguimos vender um preço melhor. E o produtor tendo uma renda no campo, que ele consiga viver daquela renda, ele vai ficar aqui, né, ele não vai sair do campo, né. Silvana, qual é o impacto que tem na qualidade de vida das populações, tanto rural quanto urbana, né? Essa fuga dessas zonas rurais para a cidade? É altamente significativo, porque você vê o pessoal que vem do rural para a cidade, às vezes ele não tem esse preparo, né? Então ele não consegue os empregos adequados, então ficam trabalhando em subempregos, vão morar em lugares não adequados também, então não digo que eles vão para favelas, mas às vezes uma boa parte também. Então é um impacto muito grande. Se você mantendo o homem no campo, mas com condições adequadas também, eu acho que acesso à escola adequada, acesso à saúde, isso é importante. Seria uma forma, quer dizer, será que tem a ver também com aumento de violência, digamos assim? Com certeza. Essa saída da área rural para a cidade, sem qualificação e tudo isso. Eu me preocupo um pouco em afirmar isso, né? Porque você não pode jogar a violência nas pessoas que vêm dessas pessoas. Mas pode acontecer também, mas pela né? falta de preparo ou de condição mesmo, né? De moradia e tudo isso. Você vê em algumas cidades, por exemplo, que a gente tem, que nós chamamos de emprego sazonal, por exemplo, as pessoas vêm de outras cidades para fazer uma colheita, alguma coisa assim. Nas épocas em que não tem esse emprego, às vezes o índice de violência aumenta, mas vejam, né? A gente não pode só imputar para esse tipo de pessoal, né? Agora, o censo de 2010 diz que a população rural brasileira está em torno de 30 milhões de pessoas. Há quem diga que é maior. É por aí mesmo? Creio que sim, mas isso vem diminuindo muito. Se considera que em 2020 você vai ter quase só 10% da população brasileira na área rural. Então esse índice vem caindo bastante. Agora, você poderia me dizer, por exemplo, o que causou, por exemplo, nos anos de 60 a 80, teve enorme fluxo de imigrantes, né? O pessoal do Nordeste vindo para o Sul, tudo isso acho que meio em função de industrialização, não sei o quê. Depois, anos 90, meio que estabilizou, né? Agora, o que causou essa coisa, todo mundo vindo para cá e essa estabilização depois? Aí tem um monte de coisa, né? Por exemplo, você tem a parte política, né? Que teve todos aqueles, vamos supor, aqueles embates, né, rurais que aconteceram. Houve o agronegócio crescendo, a política governamental de parte de créditos era muito mais voltada à agricultura patronal do que à agricultura, né, familiar. Então as pessoas foram perdendo terras e foram vindo para as cidades, isso ocorreu. Mas a gente vê isso já, de certa forma, diminuindo, estou falando fluxo do Nordeste para Sul, isso diminuiu muito, né? Muito, justamente por causa desses incentivos governamentais, como o caso do PAA e tantos outros programas de incentivo. O que eu acho importante quando a gente fala de agricultura familiar é você pensar sempre no pequeno, como a gente está falando, de abastecimento interno. Mas você já vê agricultores familiares na área de exportação. Então isso é muito bom. Você tem, por exemplo, cooperativas na Bahia que estão exportando doces de umbu, de frutas, né, regionais. Isso, para a Itália, França. Tem o pessoal, por exemplo, tudo em forma de cooperativas, porque o PA favorece isso, né, a formação de cooperativas. Do Espírito Santo fornecendo café para Cuba, por exemplo, o pessoal do Piauí fornecendo castanha de caju para a Itália. Então, eu acho isso muito importante. Muitíssimo importante. Quando você pega o patronal vendendo commodities, né, que são produtos básicos com preço baixo, você pega a agricultura familiar vendendo produto com valor agregado.
Grande agricultura familiar. Música na nossa conversa. O que vocês vão tocar agora, Messias? Vamos tocar Eu Tinha um de minha autoria também? Vamos lá. Começa mais um dia no campo. Milhões de trabalhadores e trabalhadoras rurais vão para a lida, tirar da terra a existência. No caminho da roça há injustiças e muitos contrastes. O seu José Donizete é meeiro no estado de Minas Gerais. Nós, agricultor, nós estamos largando mão por causa disso. Não tem preço a lavoura nossa. Nós colhe, sabe? Um arrozinho, feijão, milho. Não tem preço, então nós temos que ir deixando.
Eu estou com 52 anos. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Porque o tempo meu na escola quando não tinha, sabe? Não tinha estudo, não tinha quase nada. Então eu estou na lavoura até hoje. Né, planta de ameia, para vender, né, vende, depois sai a meia outra vez. Então nós não faz nada. Eu tinha um corte para baixo ali de roça, ali meio arqueiro de chão. Então o dono achou que era de ameia, plantar de ameia, e achou que não estava dando para ele. Eu plantei com ele ali, ele pegou e me tomou 8 jacás de milho, dava 4 sacos de milho. Então levou para ele, não quis me dar metade para mim. Era para ele dar 8 jacás, era para ele dar 4, não deu. Levou tudo para ele. Então eles querem tirar tudo que a gente tem. A derradeirinha camisa que a gente tem, eles querem tirar. Olha, eu tô descalço aqui, olha. Não posso comprar um par de sapatão e não trabalhar, olha. Tô de chinelo. Eu trabalho desde a idade de 5 anos, de 6 anos até hoje na enxada, na dura. Se tocar a terra, se tocar 4, 5 arqueiros de terra, e eu com meu pai e minha família, nunca nós pudemos ter uma terra para nós trabalhar. Jorge, a situação desse agricultor ainda é comum no Brasil? Eu acho que assim, a agricultura ela vem passando por transformações, principalmente durante esses últimos anos. A gente tem que lembrar assim, que o país, nesse meio tempo aí, nesses últimos anos, teve uma absorção de mão de obra na área urbana. Então, muitas pessoas abandonaram simplesmente o campo e estão no emprego urbano. Existe muita gente, sim, que depende de outras pessoas para poder comercializar a sua produção, como o agricultor ali citou. Eles, tanto aqueles que têm propriedade e necessitam de um meio, né, de acesso ao mercado, né, de transporte, logística, de alguém que compreenda sobre classificação, padronização de produtos para venda. Então ele fica refém, né, digamos assim, de um intermediário, de alguém que faça essa ponte até o consumidor final. E existe esse tipo de situação. Essa situação. Então, assim, eu entendo mais uma vez que o PA ele vem trazer uma oportunidade desse agricultor chegar, no caso do PA, né, ao comprador público, digamos assim, né, as instituições públicas, né, que adquirem diretamente, e eles acabam por perceber que eles se organizando, né, em forma com outros agricultores na mesma situação, né, associações ou cooperativas, eles conseguem ter acesso, eles têm acesso ao mercado sem depender tanto de outras pessoas. Sim, já melhora muito, né? Agora, Silvana, a agricultura familiar é sinônimo de agroecologia, quer dizer, todo mundo que tem agricultura familiar faz planta orgânicos, assim, ou... Acho que não podemos dizer que seja 100%, né? Mas uma grande parcela, pelo menos o governo incentiva para isso, né? Sim. Os programas governamentais incentivam, levam os produtores a isso, mas a gente não pode afirmar que a grande maioria da agricultura familiar está nessa área. Sim. Agora, quem interessa acabar com a agricultura familiar? Interesse de quem? Não creio que há um interesse de acabar com a agricultura familiar. Acho que é um interesse ao contrário, de incentivar a agricultura patronal, né? Acho que não é acabar, mas é que se incentiva mais. Se incentiva a patronal, não acaba, de certa maneira, prejudicando? Sim, mas não que o objetivo é acabar, né? Você vê, eu acho que até tem melhorado. Se você pegar, sei lá, até 95, por exemplo, era totalmente, tudo que havia de créditos era mais para a agricultura patronal, né? Agora você já tem para a agricultura familiar via Pronaf incentivos, créditos, tanto para o cultivo, vamos dizer, né? Como você tem créditos também para aquisição de equipamentos, né? De tratores e tal. Há um juro bem menor que o patronal, quer dizer, você já está tendo esse tipo de incentivo. Já melhora um pouquinho. E o que eu acho interessante, né, como o Jorge estava falando, que está mais pauta ao PA, mas o PA realmente ele incentiva não ao agricultor a produzir só, mas ao produtor a se profissionalizar para comercializar. Então tem segmentos, por exemplo, modalidades do PA, que seria o compra e doação simultânea, em que o produtor, ele é que tem que procurar para quem ele vai
entregar esse produto, quer dizer, não é o governo que define, mas ele define, ele que vê a entrega, então ele tem que ver a embalagem, tem que ver o transporte, e aí com isso ele vai se profissionalizando. Era uma coisa que antes o intermediário, como fala no vídeo, fazia, e agora é o produtor que está fazendo. Então você faz com que o produtor... O incentivo é que ele realmente tenha todas as etapas do processo e melhore, né? E que depois ele caminhe com as próprias pernas. Quer dizer, ele não vai depender só do PA, mas ele já aprendeu, ele sabe como fazer. Então agora ele vai e ele mesmo produz para um segmento. Vamos ver mais um vídeo. O seu Cícero da Silva e a esposa Cícera são pequenos proprietários no estado do Paraná. Aqui eu já fui homem que possui 15 hectares aqui no Paraná, comprado pelo punho do braço. Agora eu só tenho 5, os outros já vendi tudo para o modo poder ir pagando conta. Depois comecei a trabalhar em banco. E entrou esses governaiadas de infeliz aí. Isso que eu digo, o homem não tem valor. Trabalhando na roça não tem valor. O que a gente vê aqui, que eu acho que causa essa grande pobreza, é um agricultor, que nem é o caso do seu Cícero, que está extremamente preocupado em se manter, em sobreviver, e em cima desse seu Cícero, que é um dos muitos agricultores, não tem nenhum investimento educativo, né? O seu Cícero, por exemplo, não recebe instrução nenhuma. Ele tem que correr atrás de uma ciranda financeira, atrás de dinheiro, atrás de pagar a conta, atrás de produzir para pagar a dívida que ficou no ano anterior, vai vendendo um pedacinho da sua terra, vai vendendo o seu trator, vai vendendo a vaquinha de leite que tem, para conseguir se manter nesse quadro de atração de capital, né? Parece que existe um centro sugador. Tudo que é produzido é levado para esse centro. Agora, Jorge, a gente pode então chegar à conclusão, diante desse vídeo e diante do que a gente já conversou, que a situação está bem melhor. Eu acredito que sim, pelo menos aqueles agricultores em que nós temos contato. Temos que lembrar que o Brasil é muito grande, né? As realidades elas são diferentes, né? de região para região, de estado para estado. Eu acho que em muitos locais esse tipo de incentivo pode não ter chegado ainda, né? Por uma falha aí, digamos, talvez de um governo local, como a gente viu no vídeo ali. Pode ser que em algumas regiões essa oportunidade não tenha chegado. Sim. Né? E aí continua, né, nesses casos, o agricultor ainda nessa situação. Agora, Silvana, há uma grande preocupação na Europa, especialmente em Portugal e Espanha, também um pouco no Japão, com o envelhecimento da população rural, né? E quem vai produzir alimentos? Porque os jovens não estão querendo ficar no campo e as pessoas estão envelhecendo. E aí, qual é o nosso futuro diante desse quadro? Eu acho que tem que partir para esse investimento mesmo, né? Tanto na mão de obra, né? Nos recursos humanos, para que as pessoas, como ali estava falando, quer dizer, não tem ainda, muitos produtores não têm ainda um nível educacional, que tem que ter. E aí você também dá condições, né? Quer dizer, você tem que ter, voltando, né? Aquele acesso à educação, acesso à saúde no campo. E acho que aí vai ter essa necessidade, porque é a produção principal que a gente tem no mundo, né? Se você não produzir alimentos, acaba, né? Alimentos e água. Messias, agora com você. Tocar o Tatu e Eu, também de minha autoria.
No sertão baiano, o seu João do Nascimento peleja para fazer nascer alguma coisa dessa terra alheia, seca, imprevisível. Planto feijão, planto milho. Se tirar, a produção é minha, sabe? E se não tirar, fica para ele, que eu planto só o capim. Ele dá a terra assim só para a gente plantar capim na cova do milho. O que Deus quer assim, tem que aguentar até morrendo aos pouquinhos, né? A gente não está vivendo, está só morrendo aos pouquinhos. A gente não está vivendo, está só morrendo aos pouquinhos. Isso é muito dolorido, né? Eu queria conversar com vocês dois o seguinte, a mídia mais tradicional brasileira costuma demonizar os movimentos, as marchas de agricultores, movimento de sem terra e tal, e há quem diga que isso é muito mais uma questão de ignorância, porque o nosso futuro pode estar nas mãos dessas pessoas. Vocês concordam com isso? Eu tenho uma visão que é a seguinte, há necessidade de uma quantidade de pessoas, né, de famílias, ainda na agricultura familiar, que é quem alimenta, quem fornece o alimento que a gente consome no dia a dia, né? Nós não consumimos grande quantidade de soja, nem de derivado de cana-de-açúcar. Né? Nós consumimos legumes e verduras. E a população rural está diminuindo, a urbana aumentando. Cada vez menos gente terá que produzir para alimentar esse contingente enorme de pessoas morando na região, nas zonas urbanas do país. E a tendência é a escassez de alimentos e a elevação dos preços de alimentos, que a gente até já passou por isso, né? Tem passado por isso, e essa é uma tendência. E né? é uma coisa com que devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar. Ou seja, a mídia precisa se informar um pouco mais antes de realmente demonizar. Eu acho que essa é a palavra mesmo. Sobre a necessidade, né, de fixação dessas pessoas no campo. No campo, de uma forma, né, que seja viável para elas também. Então, e a gente estava falando aqui sobre a projeção da ONU para 2050, né? 93,6% da população brasileira vivendo em regiões urbanas, né? É verdade. É preocupante. 2050 está muito perto, não é tão... É preocupante. Por isso que nós temos que mudar um pouco essa mentalidade do homem no campo, sabe? Esse menosprezo que se tem. Eu acho que tem que ter uma preocupação tanto governamental como mídia, como a própria sociedade, né? De incentivo no sentido tanto de renda, né? Como eu falei, não dá para ter essa disparidade de renda como a gente tem, de condições do campo e mesmo condições de trabalho. Esse senhor, como você vê ali, a condição que ele tem de trabalho, né? Uma condição ruim e até que diminui a produtividade, né? Nessas condições. Quer dizer, eu acho que passa por uma educação geral, né? Não é só da pessoa. Uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade. Do país sim. mesmo, né? Encarar mais firmemente esse problema que a gente vai ter pela frente. Né? Agora, a ONU também, voltando à ONU, né, declarou 2014 como Ano da Agricultura Familiar. Você acha que o Brasil tem o que comemorar? Acho que não totalmente, né? Como o Jorge falou, nós temos ainda vários bolsões, vamos dizer, no país, que todos esses programas de incentivo, ou mesmo os créditos, não chegam, eles não têm acesso. Uma grande parte da agricultura familiar, por menor que seja os juros, né, em relação à patronal, às vezes o próprio agricultor ele não tem acesso a esse crédito. Por quê? Porque ele não tem garantia, né, para dar. E quem dá o crédito, mesmo sendo via governo, quem está nesse meio é o banco exige garantias e não é. E o agricultor não tem essa condição. Às vezes nós vemos o agricultor perdendo a própria terra para banco. Por quê? Porque estava devendo no crédito. Então, eu acho que nessa parte, realmente, a gente não tem que comemorar. Sim. Temos alguns avanços que vêm vindo através dos incentivos governamentais, mas, no geral, ainda falta muito. Agora, Jorge, que conselho você daria para os governantes brasileiros nessa questão da agricultura familiar? Olha, em muitos locais, em muitos municípios, principalmente, eu acho que ainda precisa ter um olhar mais voltado à priorização da aquisição direto do agricultor familiar. Eu acho que essa priorização, ela foi dada a ideia, o start lá pelo governo federal com o PAA, mas precisa localmente, né, os governos locais se empenharem em colocar isso na prática, através da aquisição da merenda escolar, né, da alimentação escolar,
que embora, né, já tenha sido regulamentado, mas ainda falta muita coisa para ser arranjada, né, para permitir que esse agricultor alcance, né, esse mercado que é da alimentação escolar. Eu acho que isso produz uma melhoria na alimentação das crianças e também uma renda no campo. Gente, quero agradecer muito a presença de vocês, Jorge, Silvana, foi ótimo. Vamos encerrando com música com vocês dois, Messias e Wesley. Para encerrar... 1 a 0 de Pixinguinha. Maravilha. Em homenagem ao grande mestre do choro.